para mim é um privilégio muito grande poder adentrar na tua casa, no teu lar, poder compartilhar com você, comunicar com você uma porção da palavra de Deus. Deus é aquele o Criador e o sustentador da nossa vida. Por isso eu peço em nome de Jesus e na autoridade do nome de Jesus, poder adentrar na tua casa e que essa palavra que Deus tem para o meu coração e para o teu coração venha edificar a tua vida, venha edificar a tua casa, venha consolidar a tua fé em Jesus Cristo. E eu vendo que aquilo que Deus tem sempre é o melhor para mim e para você. Sabendo que esse é o Deus que Ele vê além, é um Deus maior e que vê além das nossas forças e que vê além dos nossos olhos, além do nosso pensamento e além que está do nosso. Vamos iniciar sobre o que é a antropologia bíblica. A antropologia bíblica, ela estuda a doutrina do homem. A antropologia bíblica, ela estuda a doutrina do homem. Definir a antropologia bíblica em duas maneiras, secular e no sentido teológico. No sentido secular, é porque a antropologia bíblica ela é uma ciência. E sendo ciência, ela estuda o homem, o comportamento do homem, a maneira do homem falar, de vestir, os seus mitos, as suas leis, o seu ritual, o homem em si. E no sentido teológico, é quando nós olhamos ela dentro da visão de Deus, como Deus criou e Deus fez o homem. Por isso nós chamamos ela de antropologia bíblica, ou seja, no sentido secular, nós estudamos antropologia como ciência, e no sentido teológico, como Deus vê e como Deus criou o homem, Deus criou a mim e a você. Eu já mencionei que antropologia bíblica tem sua origem na palavra grega, que quer dizer antropos. Antropos quer dizer homem ou pessoa. Logos quer dizer razão, pensamento, ou seja, antropologia, logia quer dizer conhecimento. Portanto, é a ciência que se preocupa e estuda o ser humano em suas relações. Nós vamos fazer nesta aula o estudo do homem do ponto de vista como Deus fez e Deus criou. Eu já mencionei que no sentido secular, antropologia, ela estuda a ciência, estuda o homem, suas obras, seu comportamento, desde o seu aparecimento na Terra. Também estuda a relação, como o homem se relaciona com seus aspectos físicos, sua natureza, a relação com a natureza e sua especificidade cultural. A antropologia, ela abrange também algo maior que é o universo psíquico, os mitos, costumes e rituais, suas histórias peculiares, a linguagem, valores e crença. Então ela estuda o homem, ela estuda os costumes dos homens, ela estuda as maneiras, a maneira do homem se vestir. Por exemplo, os índios, por que os índios se vestem daquele jeito? Porque eles comem aquilo e nós... Então a antropologia, ela está nesse sentido, ela estuda a arqueologia, os nossos antepassados como homem, a história da antropologia. A história da antropologia, ela começou desde os primórdios. Homero, Hesídio e os filósofos pré-socráticos, socrático quer dizer de Sócrates, já se questionava a respeito do impacto das relações sociais sobre o comportamento humano. Então, já desde o início, no início da humanidade, nós sabemos que Sócrates e Platão, eles viveram antes de Cristo. E eles se questionavam o relacionamento do homem, o comportamento do homem, o pensar do homem, as ideias do homem. Então, desde ali já veio a história da antropologia com esses homens que questionavam por que nós existimos, por que razão nós estamos no mundo, por que nós vivemos essa relação com o mundo. Já no século XVIII, na contribuição dos cronistas, dos viajantes, dos soldados, dos missionários, dos comerciantes, eles discutiam a relação dos povos que conheciam. Por exemplo, nós mencionamos sobre os missionários, sobre os viajantes, que quando iam em outras terras, chegavam em outros povos, viam outros costumes, outras maneiras de ser, outra maneira de falar, outra maneira de se portar. Então eles questionavam isso.
E a antropologia, ela tratava nada mais e nada menos do que isso, já no século XVIII, né? Agora na nossa era. Também a antropologia, além disso, da maneira, ela estuda a sua maneira, como viviam, a sua condição humana, como cultivavam seus hábitos, suas normas, suas características, como eles interpretavam os seus mitos, seus rituais e as suas linguagens. Então, é essa forma, essa maneira com que os homens, né, já agora no século XVII, XVIII, eles discutiam a relação do homem. Porque o homem, ele tem um certo comportamento. Nós sabemos que na psicologia, estuda a psicologia do trânsito, como o homem se comporta no trânsito, como o homem se comporta, às vezes, né, diante de uma discussão, diante de uma briga, diante de uma guerra, ou aonde num lugar onde há paz, onde num lugar onde há turbulência, há uma mudança no comportamento do homem, né? No século XVIII, com o início do movimento iluminista, né, a psicologia ela se desenvolveu como ciência social, né, tratando sobre a sociabilidade do homem, o homem como um ser social. O movimento iluminista, ele nasceu na Europa, foi o apogeu da época, quando eles questionavam já as ideias pré-existentes. E o movimento evolucionista, né, foi marcada no século XIX, que privilegiou o darwinismo social. Ou seja, a ideia de Darwin, né, o Charles Darwin, geração e gerações estudando sobre as espécies dos animais, né, como os animais se evoluíam, como eles se multiplicavam. E foi quando ele discutiu essa espécie dos animais, e quando ele discutiu e viu que o macaco era o mais parecido do homem, foi com Darwin que veio a ideia, né, do que o homem era parecido ao macaco. Então, dos animais, por gerações e gerações ele trabalhou e ele viu que um animal maior, mais bonito, mais, né, aprumado, cruzando um mais feio com o mais bonito, ficava algo legal. E foi com Darwin que surgiu isso. E, lamentavelmente, depois com essa ideia de Darwin, que veio a grande teoria que foi ensinada, e às vezes até hoje é ensinada nas escolas, que o homem veio do macaco, né? Diz a história que não foi completamente a ideia de Darwin, que ele mencionou que o homem era mais parecido com o macaco, então veio depois até eu e você fomos criados ou surgimos do macaco. A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Quando eu olho para você, quando eu olho para a tua face, quando eu olho para o teu rosto, quando eu olho para você, a Bíblia diz que eu vejo em você a imagem, a semelhança de Deus. Quando eu olho para você, eu vejo Deus na tua vida. A Bíblia diz que quando Deus criou o mundo, Ele soprou o Espírito nele. Logo, a vida dele em mim e em você. Então, quando eu olho para você, quando você olha para mim, é como se Deus dissesse, olha você, eu e você, nós somos um espelho dele aqui na terra. E a Bíblia deixa claro que quando Deus criou os animais, as criaturas na face da terra, Deus criou cada espécie. Então eu fui criado, você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Você não evoluiu de um macaco, né? Aquela teoria de que andava de quatro, depois mais ereto e mais... Hoje como estamos, não. Você não veio do macaco, você veio da imagem e da semelhança de Deus. Você é criatura do Todo-Poderoso. Você é criatura do Deus Pai, Criador, que te fez como aquele que representa Ele aqui na face da terra, como um ser racional. Nós sabemos que todos os animais, eles não pensam, eles não se comunicam com Deus. Mas depois veio Durkheim, né? Durkheim, ele falou sobre a temática da religião. Somente com Durkheim veio a religião, se discutiu a religião. A religião entrou em discussão. Até então, tudo veio pelo mito, né? Os gregos tinham a ideia, os chineses tinham a ideia de como veio o homem, os orientais. Mas quando entrou Durkheim,
aí se questionou a temática da religião. Não, existe um ser superior que criou isso tudo na face da terra. Existe um ser que pensa, um ser que é além do nosso pensamento. Aí eles estudaram a metafísica. A física é aquilo que vai além do nosso alcance, além da terra, além da física, além daqui da terra, que vai além da terra. Por isso é chamado algo maior, que um ser maior, que um ser superior deve ter criado esse homem. Esse quero falar no sentido teológico. Eu já mencionei antes que no sentido teológico, a antropologia, ela estuda a ciência, ela se dedica no aprofundamento do ser humano, no conhecimento do Logos, do Deus Criador, do Deus sustentador, aquele Deus que faz, aquele Deus que cria, aquele Deus que fez todas as coisas. Então, a antropologia bíblica, ela estuda o homem, a criação do homem, o homem como sendo o ápice da criação de Deus, sendo aquele a coroa da criação de Deus, aquele que fez as coisas. E nós vamos estudar nesse prisma, através da teologia, no sentido teológico, o Deus Criador da humanidade. Quando Deus cria a humanidade, quando Deus criou os céus e a terra, quando Deus, Ele traz a criação no sustento aqui da terra. E nisso nós encontramos as três divisões já dentro da palavra de Deus. A primeira, a história da criação, a história dos patriarcas e a família eleita. Essas três divisões estão já desde o primeiro livro aqui no Gênesis da Bíblia. Primeiro, a história da criação. O Gênesis relata como Deus criou todas as coisas na face da terra. Depois do capítulo 12 de Gênesis, nós estudamos a história dos patriarcas, que começa com Abraão. Depois, nós estudamos também, a partir do capítulo 12, a família eleita. Deus chamou um homem chamado Abraão e disse, vai, porque você vai ser o homem. Através de você eu tenho uma geração eleita, que vai levar o meu nome, que vai falar do meu nome, que vai anunciar quem eu sou e por que eu sou através do homem e o que eu posso fazer através do homem. Então, antes de explicar o surgimento de Israel, o livro de Gênesis explica o surgimento do universo. Então, a Bíblia, o livro do Gênesis, ela já explica o surgimento do universo. Como Deus criou o mundo, os céus, a terra, o homem e tudo o que há no mundo se deve a quem? A existência de Deus. Se deve à existência de um ser superior a mim e a você. Essa existência superior é Deus. Nós sabemos que a Bíblia, a palavra de Deus, ela diz que Deus foi aquele que funda as coisas, o fundador das coisas, o Yazat, aquele Deus que consolida o Comen, né? O Deus que constrói o Baná, o Deus que modela o Yassar, o Deus que gera o Olid e o Deus que produz o mundo. Então Deus é aquele Deus que fundou o mundo, é aquele Deus que construiu o mundo, é aquele Deus que consolidou, é aquele Deus que gerou as coisas, aquele que estica os céus como uma tenda. A Bíblia diz que Deus está sentado nos céus e a terra é o estrado dos pés dele. É aquele Deus que criou, aquele Deus que fez, aquele Deus que construiu e aquele Deus que sustenta o universo. É esse ser superior que construiu e que fez. Então, logo, ele, Deus, ele é o construtor, ele é o fundador, ele é o modelador, ele é o produtor do mundo. Então, hebraico, barra, não significa que Deus criou do nada. Alguns dizem, não só de uma palavra, ação divina. Nós sabemos que a Bíblia, ela foi escrita em 3 línguas. O hebraico, aramaico e o grego. Hebraico dos judeus, o aramaico do árabe e o grego. Nessas 3 línguas, nesses 3 idiomas,
a Bíblia foi escrita. Por isso essas outras palavras, até o bar, né, uma palavra aramaica, onde se usa o verbo de criar, que Deus constrói, que Deus cria, que Deus faz. Nós também temos a Septuaginta. A Septuaginta teve algumas dificuldades para lidar sobre o termo barra. Seus tradutores não conseguiram encontrar uma expressão adequada para essa língua grega ao expressar dois verbos para o criar, que é o verbo de trabalhar com a matéria faturada e o ketsan, ato decisivo e básico para trazer à existência, alguma coisa à existência. O que é Septuaginta? A Septuaginta é uma parte da Bíblia do Antigo Testamento que foi escrito em hebraico e aramaico. Ela foi escrita no grego. E ainda, a língua grega, existiam dois tipos de literatura, a clássica e o koiné. O koiné era uma língua mais popular. Na Septuaginta foram 70 homens, anciões, que foram escolhidos para traduzir essa parte do hebraico para o grego, a traduzir a Torá. A Torá são os 5 livros da lei, que é o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, o verbo grego, eles tiveram uma certa dificuldade para o verbo barra, que quis dizer como Deus criou, como Deus fez as coisas aqui na terra. Aquele que cria e aquele que traz as coisas. O meu tempo já está esgotando e eu quero recapitular com você. Hoje você aprendeu sobre que a antropologia bíblica, ela estuda a doutrina do homem. No sentido secular, é a ciência que estuda os homens, suas obras, seu comportamento, desde seu aparecimento à terra. E no sentido teológico, é a junção de duas palavras gregas, anthropos, ser humano, mais logos, estudo de um conjunto de ideias, ou seja, o estudo do homem. E nós vimos que Deus é o Deus criador, que tudo teve um princípio, que tudo teve um começo e que Deus criou as coisas do nada. E a criação também foi uma obra-prima de Deus, é o que nós estudaremos na próxima aula, né? Quando Deus me criou e como Deus se criou, como Deus fez o homem, para que Deus fez o homem, com qual propósito Deus criou o homem na face da terra. Que você possa, toda vez que você olhar para o teu semelhante, quando você olhar para o teu filho, para o teu marido, para o teu esposo, para o teu pai, para a tua mãe, para aquele que está do seu lado, e quando você olha para ele, que você possa dizer, você é a imagem, Deus te criou como algo específico, como algo singular, como algo primordial.